Eu sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos aqui na Santa Cecília TV. No programa de hoje estou com Cristiane Matos, ela é evangelizadora e vamos falar hoje sobre o tema o Evangelho de Crianças e Adultos. Bom, Cristiane, muito obrigada pela sua presença aqui no Espiritualidade em Debate, para falar sobre esse tema que chama tanto a atenção, das famílias em geral, que é a evangelização. Bom, Cristiane, há quanto tempo você trabalha, com esse tema, a evangelização? Primeiro, eu quero te agradecer o convite, porque é sempre uma grande alegria tratar do Evangelho de Jesus e saudar o público de casa, que vai nos assistir hoje. Quanto ao tempo que eu trabalho na evangelização, nasci em família espírita, Na verdade, eu sou a 4ª geração dentro da minha família espírita, vem desde da bisavó, isso. Mas o trabalho direto com o Evangelho está em torno de uns 10 anos, Eu sempre me chamou muito a atenção os estudos doutrinários, mas foi numa vivência minha em Recife, que eu tive a oportunidade de estudar o Evangelho com mais profundidade e começar a trabalhar diretamente com ele, tanto na evangelização dos adultos, nos tratamentos espirituais, tudo, quanto na evangelização de crianças, com a comunidade do Borborema na época. Certo. E no meu retorno para Santos, eu dei continuidade não só aos meus estudos, que são constantes, mas a fazer parte de grupo de evangelizadores, como facilitadora também. Uhum. Bom, então, como facilitadora, como até mesmo por ter essa prática familiar espírita, você tem essa vivência tanto para crianças, com adolescentes e também com adultos. Você diria que existe uma idade ideal para iniciar o Evangelho? Tem um livro que se chama Reforma Íntima Começa Antes do Berço. Então, durante a gestação, já é super importante para aquela família entrar em contato com o conhecimento de Jesus através do Evangelho, justamente para que, até nas experiências dos Evangelhos no lar, enquanto a gestante está aguardando esse espírito, a receber esse espírito em casa, ele já está participando ali de alguma forma, ainda que de maneira mais inconsciente. Certo. E crianças? Existe alguma espécie de alguma abordagem? Porque a gente sabe que algumas crianças são mais calmas, outras são mais irrequietas, necessitam de mais movimentação. Como que os pais podem fazer essa dinâmica em casa? A evangelização infantil, ela tem várias portas, Que quando somadas, elas vão render bons frutos, de alguma forma. Tem a evangelização dentro de casa, principalmente através do exemplo dos pais, em contato com os ensinamentos do Cristo, em contato no Evangelho no lar. Tem muita gente que acha que não dá para fazer evangelho no lar para as crianças, mas é uma grande oportunidade, ainda que ele seja conduzido de maneira diferente, Na linguagem infantil, num tempo reduzido, mas para tratar o quê? O evangelho, ele trata dos ensinamentos morais. Então, desde criança a gente deve sinalizar, ficar atento àquelas tendências que elas trazem. E aí a gente vai fazendo o quê? Vai pegando as virtudes que são mencionadas pelo Cristo, que nós todos precisamos trabalhar, e já desde pequeno e conduzindo a criança dessa forma. E tem também as evangelizações infantis nos centros espíritas, que funciona como uma grande parceria nossa. Primeiro porque a criança vai entrar em contato com as energias disponibilizadas pelos benfeitores espirituais da casa, vai estar sendo atendida em todos os aspectos também e vai entrar em contato com os amigos e com os ensinamentos mesmo, do Cristo à luz da doutrina espírita. Então é uma parceria entre centro espírita e família. Mas como a gente sabe também que a maioria do público pode não ser espírita, isso também vale dentro da evangelização
para as missinhas que acontecem na Igreja Católica, para essas reuniões de jovens, em todos os outros segmentos religiosos, né? Certo. A gente sabe que, né, você mencionou, né, muito bem colocado, que cada religião tem o seu modo, né, de trabalhar com as crianças. Até mesmo, né, na casa espírita tem algumas diferenças, né, tem algumas abordagens mais lúdicas, outras fazem mais brincadeiras, outras fazem um trabalho mais centrado. Existe alguma idade inicial? Você acompanha o trabalho que é realizado em algumas casas? Tem alguma idade ou método de facilitação para crianças? Então, geralmente as casas espíritas, elas abrem a evangelização infantil a partir de 3 anos ou 4 anos de idade. Mesmo que a criança ainda não saiba ler? Mesmo que a criança ainda não saiba ler. Porque com criança a gente tem que tratar bem pelo lúdico, como você falou, né? Existe dentro do movimento espírita, às vezes, uma dificuldade de querer ensinar para a criança aquilo que está nos 10 mandamentos, quem foi Moisés ou quem foi Jesus, que tem que ser tratado, mas às vezes isso pode despertar o desinteresse e até uma certa resistência da criança. Então, trabalhando as virtudes através de jogos, através de contos, é muito comum se utilizar das histórias infantis e conversar, fazer rodinha de conversa com as crianças depois para saber o que eles acharam do comportamento daquele personagem. Será que aquele comportamento está de acordo com o que a gente espera que o outro tenha com relação a gente? Tudo isso, né? E daí, geralmente, a partir dos 3 ou 4 anos. Mas de uns 4, 5 anos para cá, dentro do cenário do movimento espírita nacional, a gente já tem notícia de que tem evangelização de bebês também, mas aí com os pais presentes, porque o trabalho ele tem que ser feito na família, né? Então, em Minas Gerais tem um trabalho bem bonito com relação a isso, da evangelização dos bebês, que eles se utilizam da musicalização, de uma série de condições, né? Compatíveis com a faixa etária. Eu até acredito que isso ofereça mais segurança ao bebê, né? A presença dos pais, né? Porque de repente ter o pai ou a mãe, ou de repente o avô, o irmão mais velho, no caso, né? Naquele meio, né? Possa oferecer uma segurança extra, né? Não é de repente estar com pessoas diferentes, estranhas, né? Com certeza. E o processo é tão gostoso que aquele adulto que está acompanhando, ele está sendo evangelizado de alguma forma também, né? Porque ele está em contato com aquilo e com a necessidade, porque a gente olha para a criança, mesmo de 0 a 3 anos, ou qualquer que seja a idade, a gente só consegue ver a parte material, como uma criança de 8 anos, de 10 anos, só que a gente esquece que ali tem um espírito imortal, né? Que muitas vezes é muito mais antigo que a gente. Que, dependendo da relação e do compromisso familiar que fez com que ela adentrasse aquela família, ela pode ter vindo ajudar, né? Ou servir de prova ou de expiação, mas principalmente para que, dentro daquele contexto familiar, aprenda a se amar. Certo. Que é a recomendação do Cristo. Existe número ideal de crianças por grupo? Existe algum trabalho que foi levantado? Até tal número é ideal, depois pode ficar um pouco disperso? Ou isso não é relevante? Eu não tenho acesso a essa informação. Por uma experiência que eu já vivenciei, o que acontece? Em alguns lugares tem muita falta de pessoas que se propõe a trabalhar na evangelização infantil. Seria o facilitador, no caso, né? A monitora que vai estar ali diretamente com aquelas crianças. Então, pelo número reduzido de pessoas que se disponibilizam para essa tarefa, acaba acontecendo de juntar faixas etárias diferentes, né? Porque não tem mais pessoas que possam ajudar a separar as turmas. Mas
Eu particularmente eu não vejo dificuldade em números grandes sendo da mesma faixa etária. Agora, quando você mistura a faixa etária, você pega a evangelização, geralmente vai de 3 a 5 anos, aí a outra turminha vai de 6 a 9, porque muda a linguagem, muda os objetivos que você quer alcançar ali, né? Então, número mínimo ou número máximo, eu acredito que não seja relevante, até porque quando 1 ou 2 se reunirem em meu nome, eu lá estarei, né? Disse Jesus. Mas a dificuldade seria mais em reunir numa mesma sala crianças de diversas faixas etárias, né? Porque a linguagem tem que ser diferente e mais apropriada e compatível com cada uma delas. E por que essa dificuldade em achar monitores ou facilitadores? Talvez existam né, pessoas que queiram participar, mas também não sabem como, né? A dificuldade vem do seguinte, quando a gente se propõe a trabalhar na evangelização, não é simplesmente chegar no centro espírita e se disponibilizar, porque o esforço nosso do facilitador tem que ser constante também nessa área. E tem que ter conhecimento, um mínimo de conhecimento doutrinário, porque se a gente vai trabalhar a evangelização à luz da doutrina espírita, é necessário primeiro que a gente faça o quê? Os estudos espíritas da casa, para que a gente se prepare, para que a gente possa se disponibilizar. Tem uma identificação com a casa. Tem uma identificação com a casa, uma identificação com a doutrina, não é? Porque para não correr o risco de desviar um pouco o contexto. Certo. Porque a evangelização infantil é muito importante. Não é só você se disponibilizar para ir brincar com a criança, que muitos conhecimentos eles vêm através do lúdico e da brincadeira, mas a pessoa tem que saber o que está fazendo. Outra situação que você comentou é em relação ao tempo. Às vezes, um tempo reduzido pode ser muito mais proveitoso. A criança, o tempo reduzido pega mais a atenção dela, a diversificação de atividades cabe mais a uma criança que é mais ágil, talvez mais energética? Então, o tempo reduzido é pela própria atenção e maturidade da criança, né? Até no sistema educacional convencional, a gente vê que as aulas, elas têm o quê? 40 minutos, 50 minutos, aí já muda, aí eles intercalam com uma brincadeira, uma ida ao parque. Isso também pode ser feito dentro de uma casa espírita, né? Não adianta, geralmente a duração é de 1 hora a 1h30. Não adianta querer fazer uma roda e esperar que a criança tenha condições de ficar 1h30 sentada ouvindo. Certo. Ela não tem condição, até eu acho que física e fluídica, acaba agitando, acaba demais. Perdendo foco, acaba perdendo toda a atenção. Certo. Cristina, a gente vai deixar para o nosso próximo bloco a questão da resistência que algumas crianças e adolescentes podem ter e o trabalho com adolescentes e adultos. Nosso próximo bloco vem já já. Fique aí. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Para ter mais informações sobre os eventos e palestras da AME Santos, entre em nossa página que é www.amesantos.net.br ou também em nossa página do Facebook, AME-Santos. Lá você saberá as palestras que nossos membros fazem não só aqui em Santos, mas em toda a região da Baixada Santista. O nosso tema de hoje é evangelização de crianças, adolescentes e adultos e eu estou com a evangelizadora Cristiane Matos. Bom, Cristiane, a gente deixou para esse bloco a questão da resistência, que às vezes, né, alguns pais encontram em casa, alguns facilitadores podem até encontrar dentro, né, do ambiente da casa espírita. O que a gente pode, né, fazer quando a gente encontra uma criança ou um adolescente que é um pouquinho mais rebelde ou contestador, né, quando
começam a ser apresentados esses conceitos, né, de Jesus ou da própria doutrina espírita? Difícil, né? É. Mas assim, me veio na cabeça a passagem do Cristo que manda guardar a espada. A gente não pode querer convencer com violência nem obrigar a criança a participar. Aí é opinião pessoal, tá? Porque você acaba criando um desgaste muito grande. Como eu falei agora há pouco, a evangelização, a gente pode ter a casa espírita como parceria, sim, mas é de responsabilidade dos pais a educação moral dos seus filhos. Essa é a grande missão que a gente recebe de Deus. Então, a gente sabe que algumas crianças existe desde pequeno, desde muito pequena, essa resistência até em fazer uma oração antes de dormir. Nós não sabemos que espírito que veio para a gente, né? Nós não sabemos, na esteira do tempo, quais foram as situações que ele passou em outras encarnações, ou até se ele foi maltratado em nome de Deus, em nome de Cristo. Daí, isso pode ser uma das causas da resistência. Então, o caminho é o caminho do amor, né? Nunca bater de frente ou forçar uma criança nessa situação. A evangelização, ela se dá mais através dos exemplos do que através do que nós falamos. Certo. Né? Então, que esses pais que encontram essas dificuldades em casa, que orem bastante pelos seus filhos. Chico fala que as orações maternas, elas arrombam a porta do céu, né? Que tenham paciência, que tenham todo esse cuidado e que trate das virtudes de outra forma. Porque a gente não precisa falar falar que é espírita ou falar que é religioso para ensinar moralidade, porque evangelização é isso. Quando você toma contato com o Evangelho do Cristo, você conhece e faz um comparativo daquilo que você tem dentro de você para ver o que você precisa melhorar. Assim com o adulto, assim com o adolescente, assim com a criança também. Bom, para o adolescente é ideal que ele procure as mocidades espíritas. Isso. Teve um tempo aqui em Santos que deu uma diminuída, mas agora voltou a crescer o número, né, das mocidades. Voltou a crescer o número das mocidades e, se eu não me engano, em outubro próximo tem um encontro bem grande de jovens aqui em Santos, né? Com jovens que vêm de outras cidades, porque é necessário, né? Talvez tenha por um tempo sido não deixado de lado, mas por conta daquilo, até daquilo que eu estava falando, existem poucas pessoas disponíveis a trabalhar com jovens. E a gente sabe que tem precisado tanto isso. Então, esse movimento da evangelização de jovens e adolescentes, ele tem crescido, ele tem voltado a tomar um corpo bacana. Adultos, a gente sabe que às vezes, né, a doutrina, ela desponta para algumas pessoas já na vida adulta, né? Que a gente sempre diz, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor, vem por alguma situação da vida, às vezes por um livro, por um filme, por uma peça de teatro que surge, e aí a pessoa sente essa necessidade de evangelização. Bom, normalmente o adulto ele já tem um contato prévio, né, com alguma outra religião, alguma outra filosofia. Eles acabam sendo mais contestadores, eles aceitam mais. Eu acho que você até tem um grupo, né, de evangelização. Como que o adulto ele se porta, né, perante a evangelização? Porque há de tudo também. Como você falou, tem sempre aqueles que chegam pela dor e aqueles que chegam pelo amor, né? Quando você coloca assim, que alguns já têm uma identificação prévia, uma ideia anterior, aí eu quero lembrar que as leis de Deus, elas estão escritas em nossa consciência. Então, no processo de evangelização, quando a gente se reúne a grupos, é justamente isso, fazer com que essas leis de Deus, porque nós sabemos o que devemos fazer e ainda não conseguimos, né?
que desperte. A Alcione, no livro Renúncia, ela diz que o Evangelho ele deve ser conhecido, meditado, sentido e vivenciado. Para que a gente possa vivenciar o Evangelho e senti-lo, a gente precisa refletir sobre ele. E esses grupos de estudo do Evangelho, eles servem justamente para isso, assim como o Evangelho no Lar também. Então, esses adultos, quando eles chegam através da dor, é porque eles estão cansados de sofrer. E eles estão buscando, de alguma forma, uma razão para o entendimento, seja pela perda de um ente querido, seja por um processo familiar difícil, que não está encontrando solução de outra forma. E aí que entra os ensinamentos de Jesus, né? Quando a gente conhece e reflete sobre eles. Quando eu digo refletir, é porque a gente tem que tomar o cuidado de não achar que está fazendo evangelho pelo simples fato de abrir uma página e fazer uma leitura. A leitura, ela tem que, mesmo que seja de um pequeno trecho, ela tem que fazer com que você medite sobre aquilo, que você reflita a sua vida, né? E não se utilizando de maneira terapêutica, mas se aprofundando para sentir o que Cristo estava querendo dizer naquele contexto há mais de 2000 anos, que ainda serve para a gente. Porque já que ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele já percorreu todo esse caminho, enquanto espírito imortal, que nós precisamos percorrer. Então, aí vem os ensinamentos do Cristo como ele sendo o guia e modelo da humanidade, né? Então, para aqueles que chegam pela dor, pelo cansaço de sofrer, é muito bonito você acompanhar através das semanas a melhora da pessoa, né? Porque nós temos tantas dores da alma que precisam ser tratadas e que refletem no nosso corpo físico, inclusive, que através dessa evangelização, dessa educação moral, do educar de almas, a gente consegue, no coletivo, proporcionar essa reforma íntima que a gente busca tanto, né, rumo à evolução. Cristiane, quando acontece, você também já deve ter vivenciado isso, uma situação onde o casal, né, tem uma filiação religiosa diferente, né, e tem essa divergência da realização do Evangelho no lar, né, o que você orienta? São muitos os casos de conhecidos, né, e às vezes, por não saber conduzir de uma forma adequada, as pessoas acabam inclusive se divorciando. Famílias que se comprometeram em se reunir nessa existência para aprender a amar, né? O Evangelho no lar, ele não necessariamente, ele precisa ser feito por todos os membros da família. É um convite. A pessoa, se o seu companheiro ou a sua companheira não se sente à vontade em fazer, faça o seu Evangelho sozinho, né? Porque o Evangelho ele serve para, inclusive, para dar uma harmonizada no ambiente. Então, com o passar das semanas, a gente vai percebendo que toda aquela vibração, desde que haja o respeito um pelo outro, ela acaba se modificando também, não é? Então, pode fazer com certeza sozinho, né? As vibrações são as mesmas, né? Sempre um respeitando a posição religiosa do outro, não é mesmo? A posição religiosa do outro, porque um casamento, ele tem que haver o respeito mútuo, né? Não precisa que todos sejam espíritas. Pode ter uma reunião de um espírita com um católico ou com um ateu. E quando a gente gosta, a gente vai respeitar a posição do outro. A gente tem que tomar cuidado até de não querer convencer o outro a ser aquilo que a gente é. Até porque o pai é um só, né? Sim, o fato de não ser espírita não quer dizer que ele não é, que ele é menos filho de Deus do que nós. O fato dele ser ateu não quer dizer que ele não está sujeito às leis de Deus,
Não quer dizer que a moralidade dele, muitas vezes, é muito mais elevada que a nossa, que está constantemente se esforçando dentro da doutrina através das tarefas do bem, né? E é importante também que os facilitadores saibam disso. Para a gente, os facilitadores, os expositores espíritas, porque no final das contas nós que somos os mais necessitados, né? Então, dentro de uma família, quando acontece dos casais não se entenderem no sentido de não dividirem a mesma religião, o respeito é acima de tudo. E às vezes a gente pode até, vamos supor, criar um exemplo. Eu sou espírita e meu marido é católico, né? O evangelho, o que que é? A parte moral dos ensinamentos de Cristo, ela é a única parte que ela é contemplada por todas as religiões cristãs. Correto. Não quer fazer a leitura do evangelho, no evangelho do lar, do evangelho segundo o Espiritismo, faz a leitura com seu companheiro, cede um pouco, faz a leitura de um trecho da Bíblia, do Novo Testamento, porque a ideia do evangelho no lar é o quê? É que a gente possa entrar em contato com os ensinamentos de Jesus e interiorizar. Exato. Interiorizar, dentro da medida dos nossos esforços. Cristiane, nós temos 2 minutos, gostaria que você convidasse o pessoal de casa a participar da evangelização. Você tem um grupo, né, também no Centro Luiz Monteiro de Barros, né? Isso. Então, gostaria que você convidasse o pessoal de casa, né, a participar de algum grupo ou de alguma outra casa que você conheça. Então, fica o convite. Nós temos um estudo do Evangelho, que ele chama Estudo Reflexivo da Doutrina Espírita, no Centro Espírita de Caridade Dr. Luiz Monteiro de Barros, que fica na Silva Jardim, número 1. As reuniões acontecem todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da noite, e a gente reveza entre o estudo do Evangelho e o estudo do Livro dos Espíritos. Quem quiser conhecer, é um trabalho aberto, pode nos visitar, o estudo é participativo e tenho certeza que vocês vão gostar. Tá certo. Bom, fica aí o convite para o pessoal de casa. Cristiane, agradeço muitíssimo a sua presença aqui no Espiritualidade em Debate. E você que está em casa já sabe, programa inédito toda quarta-feira às 18 horas. Espero você semana que vem neste mesmo horário. Até lá!